Olá você que nos assiste em mais um vídeo especial desse projeto que Deus colocou em nosso coração, do estudo e da leitura da Palavra de Deus. Nesse terceiro dia, 3 de junho, nós vamos dar continuidade a esse estudo que com certeza, se você já chegou até aqui, tem sido tremendamente abençoado. Eu estou sendo abençoado em estar fazendo este vídeo e tenho certeza que você também, ao estar acompanhando esse trabalho, esse estudo, esta leitura, vai sim continuar sendo muito abençoado. Dando continuidade a esse projeto de leitura, vamos ao livro de Romanos. Como você sabe que é uma sequência, hoje nós vamos estudar o capítulo 9 do livro de Romanos, que começa dizendo o seguinte. Ele fala da rejeição. Em Cristo digo a verdade, não minto, e minha consciência me dá testemunho do Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. O que ele está falando disso aqui? Paulo começa a refutar a acusação na pregação aos gentios. Ele passa a ser rejeitado pelos judeus. Porque agora, ele que era perseguidor dos judeus, ou melhor, perseguidor dos cristãos, como judeu, fariseu, ele agora passa a ser defensor, não só dos cristãos, mas também do Cristo, que assume uma nova proporção na vida de Paulo. E ele, nesse capítulo, desabafa o que é se sentir rejeitado pelo seu próprio povo. Seguindo, verso 4. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, os concertos, a lei, o culto e as promessas. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é Deus sobre todos, bendito eternamente. Amém. Paulo está dizendo, olha, os judeus foram escolhidos por Deus para serem esses semeadores. É o dono da promessa, é o dono da lei. Foi para eles que Deus inicialmente separou como exemplo, como modelo. E esse argumento que Paulo quer trazer para justificar agora as suas ações. Verso 6. Não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. E a história, vocês sabem, Abraão teve 2 filhos inicialmente, Ismael e Isaque. E Ismael, que foi o filho com a sua escrava, Agar, e Isaque com a sua esposa, Sara, como sendo o filho da promessa. Então os descendentes também de Ismael são filhos de Abraão. Mas no mundo espiritual, eles não são da promessa, conforme preceitua a palavra de Deus. E aí no verso 8, Paulo escrevendo aos Romanos, ele começa a fazer essa distinção.
Quer dizer, não os que são filhos da carne são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. O anjo do Senhor esteve com Abraão e fez esta promessa para Abraão. E não somente esta, mas também Rebeca, concebendo de Isaque, nosso pai. Porque não tendo ainda nascidos, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei a Jacó, mas aborreci a Esaú. Isaque também teve 2 filhos. E esses filhos, Deus o escolheu para dar continuidade à sua promessa. O outro seria por adoção, caso assim ele também compreendesse e entendesse o propósito de Deus na sua vida. O que diremos, pois? Verso 14. Há injustiça em Deus? Porque ele fez uma escolha? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: terei misericórdia de quem tiver misericórdia, compadecer-me-ei de quem me compadecer. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Porque a Escritura diz que Faraó, diz de Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Paulo traz aqui um exemplo de Faraó na época da escravidão dos hebreus, quando aconteceram as 10 pragas ali no Egito. A cada momento em que Moisés comparecia à presença de Faraó e pedia para libertar o povo, o Faraó prometia que ia cumprir. Deus endurecia o seu coração para que ele não cumprisse a sua palavra, para que desta forma o poder sobrenatural de Deus se fizesse presente. Verso agora 17. Porque a Escritura diz de Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. De maneira que de quem quer, ele tem misericórdia, e a quem ele quer, endurece. E aí fala agora, verso 19, da justiça e da misericórdia de Deus. Que Deus é justiça, mas também é misericórdia. Só Deus pode trazer esse entendimento. Me dirás, pois, por que se queixa Deus ainda, porquanto quem resiste à sua vontade? Mas antes, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Dirá porventura o vaso de barro ao que o formou: por que me fizeste assim? É como se o Criador tivesse, registrando uma reclamação. Aliás, a criatura estivesse assim, fazendo uma reclamação para o Criador. Verso 21. Ou não tem poder o oleiro sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E aqui é importante nós falarmos de forma bem especial. Deus tem poder de fazer o possível para que o homem escolha a honra ou a desonra. A falta nunca provém de Deus. A falta do homem não vem de Deus. E sim, sempre do homem, porque Deus deu a liberdade para ele fazer a escolha. Deus não é culpado simplesmente porque dá ao homem esta liberdade. E o homem então escolhe o caminho errado. É o que Paulo está dizendo aqui para mim e para você neste dia.
E o que dizer? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e fazer notório o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição, para fazer notórias as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória ele já dantes preparou. E aqui é importante ressalvar: Deus não predestinou a uns para a salvação e outros para a perdição, mas sim todos aqueles que aceitarem sua misericórdia e graça vão estar preparados para estar na presença do Senhor em glória. Isso é que é importante. Os quais, verso 24, somos nós a quem também chamou, não só dos judeus, mas também dentre os gentios. Paulo faz essa pergunta. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. Lá no livro de Oséias, que nós vamos estar lendo adiante, estudando adiante, Deus já mencionava isto: que haverá um povo que Deus vai amar, mas que ele, naquele momento, não escolheu. Porque escolha, queridos, que você que me ouve, do povo judeu, é uma referência aqui na terra para ser exemplo para os demais. Não que eles sejam eleitos exclusivamente com esse propósito, mas significa dizer que alguém precisava dar início a esse processo. E Deus escolheu os hebreus, que mais tarde foram chamados de israelitas e judeus. Vamos seguir. Observe. Verso 26. E será que é no lugar onde foi dito: vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo? Também Isaías clamou referindo-se a Israel. Mesmo que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, os remanescentes é que serão salvos. Porque o Senhor confirma e rapidamente executa com justiça a sua palavra decretada sobre a terra. Veja que Paulo discorre sobre vários autores do Antigo Testamento. Verso 29. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos Exércitos não nos deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Ou seja, nós somos estes descendentes, senão seríamos completamente destruídos. E aí vem o verso 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não procuravam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Por isso que o nome desse projeto é o projeto Fé, né? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Verso 31. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Verso 32. Porque não a buscavam por fé. Eles já tinham como identidade povo eleito, mas como pelas obras da lei. Então eles entendiam que pela obra, como a lei assim definia, eles alcançariam esta salvação. Pelo qual tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E todo aquele que crer nela não será confundido. Assim, queridos, nós encerramos esse estudo do livro de Romanos aqui, no dia de hoje, no capítulo 9, para poder resumir para você. Paulo começa escrevendo, falando para os judeus acerca
porquê que Deus o escolheu para falar para os gentios. Mas Paulo também fala para os hebreus. Nós vamos depois, lá adiante, estudar a carta aos hebreus. E nós vamos entender isso melhor. Mas aqui Paulo está chamando a atenção para os judeus que estão em Roma. Que ele está pregando também para os judeus, mas também para os gentios. Que ainda não tinham esse entendimento. E por essa razão, eu também trago esta palavra para você que está me ouvindo. Não há outro Deus a ser servido. Não há outro Senhor a ser querido. Somente Jesus Cristo de Nazaré. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele exaltação, hoje e para todo sempre. Amém. Prosseguindo com a nossa leitura desse terceiro dia, desse projeto maravilhoso do estudo da Palavra de Deus, vamos agora para a segunda leitura, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 18. Conta um pouco da história, da relação de amizade entre Jonatas e Davi. Observe. E assim que ele acabou de falar com Saul, a alma de Jonatas foi ligada com a de Davi. E Jonatas o amou com a sua alma. E Saul tomou naquele dia e não deixou mais voltar para a casa de seu pai. Você lembra que na leitura anterior, Davi havia vencido Golias e Saul mandou chamar para saber, né, de quem ele era filho. Nós já vimos isso na leitura anterior. Então aqui é uma sequência, por isso que é bom você acompanhar todos os dias, para que você possa entender. E Jonatas e Davi então fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. É o cumprimento do mandamento de Jesus no Novo Testamento. Amar ao teu próximo como a si mesmo. E Jonatas se despojou da roupa que tinha sobre si. Ele era filho do rei. E deu a Davi e outras roupas, sua espada, seu arco e seu cinto. Olha que coisa maravilhosa. Sabe por quê Jonatas fez isso? Porque esta era a forma de se estabelecer uma aliança naquele momento, naquele período. Isso aconteceu, para você se situar na história, porque eu também sou historiador e teólogo, isso aconteceu no ano 1063 a.C. Portanto, né, mais de 3.000 anos atrás, tomando por base o dia de hoje. A aliança basicamente significava, naquele período, naquele momento, que o que pertencia a Jonatas agora pertence a Davi. Olha que coisa linda, né? Mas isso causou uma inveja a Saul. Olha o que diz o verso 5 desse mesmo texto. E aonde quer que Saul enviasse a Davi, ele ia e se comportava prudentemente. E portanto Saul o pôs por capitão sobre os homens de guerra. E era aceito aos olhos de todo o povo e também aos olhos dos criados de Saul. E aconteceu que quando voltavam eles, quando Davi voltou de matar ao filisteu, saíram as mulheres de todas as cidades de Israel cantando, e com danças, com tamborins, e com alegrias e instrumentos de música. Isso tudo para receber o rei Saul pelas suas vitórias. Porque a vitória de Davi, um jovem, era a vitória do rei Saul, era a vitória do povo de Deus. Verso 7. E as mulheres cantavam e dançavam, dizendo umas às outras: Saul feriu os seus milhares, e Davi os seus 10 milhares. E Saul muito se indignou com isto, e desagradou esta palavra aos seus olhos, e disse: a Davi deram 10 milhares? E a mim só 20 milhares? Na verdade, não lhe falta nada mais do que o reino, disse Saul.
Mas ele não tinha ideia que no mundo espiritual ele já havia perdido o seu reinado. E desde aquele dia Saul começou a ter inveja de Davi. Isso no verso 9. Verso 10. No outro dia aconteceu que um espírito mau da parte de Deus apoderou-se de Saul e profetizava, estando ele no meio da sua casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como nos outros dias, e Saul estava com uma lança na mão. E atirou Saul a lança, dizendo: cravarei a Davi na parede. E 2 vezes se desviou desta lança Davi. Eu quero chamar a atenção aqui numa coisa, quando a palavra diz que um espírito mau da parte de Deus. Queridos, Deus não envia espírito mau para ninguém. As coisas aqui nesse planeta acontecem sobre 2 aspectos. O primeiro, de acordo à vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a segunda, pela permissão de Deus. Então, quando o texto está falando aqui um espírito mau da parte de Deus, é porque nada acontece nesse planeta sem que haja, no mínimo, a permissão de Deus. E Deus permite por várias razões, que eu não vou entrar aqui agora, não é o objeto desse estudo, né? Para provar, testar, para várias situações. Em outro momento nós poderemos falar melhor. Mas vamos seguir na leitura. Mas Saul, verso 12, Saul temia a Davi, porquanto o Senhor era com ele, e se tinha afastado de Saul. Nós já vimos isso nos estudos anteriores. E desviou-se, pois, Saul de si, e o fez capitão de 1000, e saía e entrava diante do povo. Então Davi, nesse momento, se desviou de Saul, como ele já estava posto como capitão. Ele sempre entrava e saía junto ao povo, mesmo com toda aquela situação de Davi com inveja. Agora, Saul com inveja de Davi, de maneira que isso lhe causou grandes perseguições. Nós vamos ver nos demais textos aqui adiante. Verso 14. E Davi se conduzia prudentemente em todos os seus negócios, e o Senhor era com ele. Olha que lindo. Quando você se porta de forma prudente, o Senhor está contigo em todas as ações. E vendo Saul que se comportava tão prudentemente, tinha temor de Davi. Mas todo Israel e Judá amava Davi, porque ele saía e entrava diante deles, e não tinha nenhum tipo de problema. E aí disse Saul a Davi: eis que eu te darei Merabe, minha filha maior, por mulher. Somente que me sejas homem valente e guerrei as guerras do Senhor. Mas Saul dizia: não será a minha mão contra ele, mas a mão dos filisteus será contra ele. Na verdade, Saul armou aí uma espécie de uma cilada para Davi. Deu a sua filha, e colocava sempre Davi na frente de batalha, esperando que ele vencesse as guerras ou morresse em uma guerra, porque era a coisa mais rápida e fácil era se morrer em uma dessas guerras. E Davi respondeu a Saul: quem sou eu, ou que é minha vida, ou minha família de meu pai Israel, para ser genro do rei? E vindo o tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, o Meolatita. Tendo em vista Davi não ter rejeitado, mas achar que não tinha esse merecimento, que sua família não era uma família de tradição em Israel, ele então não deu muito crédito. E aí o que o rei fez? Pegou a sua filha e deu para outra. Mas a outra filha de Saul, ele tinha uma outra filha, Mical, amava Davi. E foi dito a Saul o que lhe pareceu bem aos seus olhos. E Saul disse: eu a darei para que ele seja por laço, e para que a mão dos filisteus seja contra ele. Diz, pois, Saul a Davi: com a outra serás meu genro hoje. Então, como
a sua segunda filha amava Davi, o rei viu ali uma oportunidade de se livrar de Davi. Que interessante. E ordenou Saul aos seus criados, dizendo: falai em segredo a Davi, lhe dizendo: eis que o rei te ama, e todos os seus criados lhe querem bem. Aceite, pois, ser genro do rei. E os criados de Saul falaram estas palavras aos ouvidos de Davi. E Davi disse: pois parece pouco ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e de nenhuma estima? E os criados de Saul lhe deram a resposta, dizendo: tais palavras foram ditas por Davi. E Saul disse: diga assim a Davi: o contentamento do rei não está no dote, e sim em 100 prepúcios de filisteus, para que seja tomada vingança dos inimigos do rei. Mas Saul pensava lançar Davi nas mãos dos filisteus. Era costume naquela época todo casamento ser antes caracterizado por um dote da família. E Davi não tinha. Sua família era uma família de pastores de ovelha, não tinha essa riqueza. Então o que o rei disse? Olha, você não precisa me pagar, não precisa de dote. Você vai me dar 100 prepúcios, você vai matar 100 filisteus e me trazer, está resolvido o problema. Pensava ele que dessa forma Davi seria morto. Verso 26. E quando os seus criados declararam a Davi estas palavras, o assunto pareceu bem a Davi, de que fosse a ser genro do rei, mas o prazo não tinha ainda se cumprido. A Davi então foi dado um certo período de tempo para ele conseguir esses prepúcios. Então levantou-se Davi, partiu com seus homens e feriu 200 homens dos filisteus. E trouxe Davi os prepúcios deles e os entregou todos ao rei, para que ele fosse feito genro do rei. E então Saul deu a sua filha Mical por mulher a Davi. E Saul, vendo e considerando que o Senhor estava com Davi, e que a sua filha Mical o amava, aí que ele ficou com medo. Olha o que diz o verso 29. Temeu ainda muito mais a Davi. E Saul foi inimigo de Davi a partir daí todos os seus dias. E quando saíram os príncipes dos filisteus à campanha, acontecia que Davi se conduzia com mais êxito do que todos os servos de Saul. E, portanto, era o seu nome muito estimado. Aqui você começa a entender como começou, como se deu a trajetória do rei Davi, o maior rei que Israel teve na sua história. Aqui começa o general de guerra, um homem que em tudo o que fazia, Deus estava com ele. E pode ter certeza, queridos, se você fizer a vontade de Deus, Deus também vai estar com você em tudo o que você fizer. Glória a Deus. Vamos agora à nossa terceira leitura desse terceiro dia, completando mais esse momento, que está aí na tua Bíblia, os Salmos 63. Um salmo de Davi que fala de uma oração, de uma alma sedenta, com sede de Deus. Olha só. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Levantar-me-ei de madrugada e Te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne Te deseja em terra seca e cansada, onde não há águas, para ver o Teu poder e a Tua glória, como Te vi no santuário. Porque melhor é a Tua misericórdia do que a vida. Os meus lábios Te louvarão. Assim eu Te bendirei em minha vida. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. Será saciada a minha alma como de tutano de gordura, e a minha boca com lábios de júbilo Te louvará. Quando me lembrar de Ti em meu leito, quando meditar de Ti
nas vigílias da noite. Porque tu tens sido meu socorro, e assim na sombra de tuas asas me regozijarei. Está a minha alma apegada a ti, a tua mão direita me sustenta. Mas os que, para a destruição, procuraram a minha alma, cairão às profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada. Serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus, e qualquer que por ele jurar, se gloriará, porque a boca dos que falam mentiras será fechada. Esse salmo retrata muito bem a dependência de Deus, a adoração a Deus, o louvor a Deus e o resultado que você recebe ao fazer tudo isto. Não tem mentira que se levante contra você que não seja abatida. Não tem nenhum altivo que possa ir contra você e possa resistir. Porque o Deus Todo-Poderoso está em você e Ele cuida de você. Não somente hoje, mas em todos os dias da sua vida. Glória a Deus. Um beijo no teu coração. Até o próximo estudo.